Vou fazer a leitura no capítulo 2 de São Marcos, do verso 1 até o versículo 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava ele. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito que trazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 11 diz assim: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou neste instante, tomando o leito, à vista de todos. Eu li a parte do verso 12 também. Quero meditar com você um pouquinho a respeito do pecado. Aqui no capítulo 2 de Marcos, a Bíblia diz que o homem era paralítico. E fala também que Jesus disse para ele: Filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 5. Eu quero que você preste atenção no seguinte: antes de Jesus curar o homem da paralisia, Jesus perdoou o pecado do homem, o pecado que estava nele. Nós sabemos que a paralisia é a maior fraqueza do corpo. A maior fraqueza do corpo é a paralisia. E nós também temos aqui algo que temos que meditar. Se não fosse a paralisia, talvez este homem nunca viesse à presença de Jesus. Muitos não vêm, mas ele veio trazido. Jesus disse para ele: Filho, preste atenção nesta palavra, filho. Ele não era para Jesus um homem estranho, ele era filho. Ele era um filho paralítico e pecador. Primeiro Jesus perdoou e depois curou. O versículo 5 nos dá para entender aqui o seguinte: aonde existe pecado e culpa, existe paralisia. Aonde está presente o pecado e a culpa, existe paralisia. Aquele homem, o homem aqui, no caso, ele parou. E ele ficou na dependência de outros homens para poder ser transportados para um lado, para o outro. A paralisia fez isto com ele. Então, espiritualmente falando também, eu quero falar com você o seguinte: o pecado, ele paralisa a pessoa. A culpa faz com que a pessoa a pessoa fique estagnada. A pessoa fica sem forças. Condições não existem para ela mesmo caminhar, assistir um culto. Ela precisa de visita na casa, precisa de oração, ela precisa de apoio, porque não tem forças, não tem condições para caminhar. O pecado paralisou, a culpa paralisou e a pessoa está paralisada. O pecado e a culpa de Adão fizeram com que eles se escondessem de Deus atrás daqueles arbustos lá no Jardim do Éden. Até que Deus chamou o casal e perguntou: onde estás? Gênesis capítulo 3 conta isto. Adão e Eva, o pecado e a culpa neles fez com que eles se escondessem de Deus. Paralisou-se a comunhão com Deus.
Hoje, existem pessoas andando para cima e para baixo, as pessoas fazem muitas atividades. Eu estou falando de pessoas na paralisia espiritual. As pessoas estão paralisadas espiritualmente. Fisicamente caminham, andam, conversam, correm, mas estamos falando aqui da paralisia espiritual. É dessa que eu estou destacando aqui. As pessoas não têm condições de caminhar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Com 365 anos, andou muito com Deus e ele foi então arrebatado, ele foi trasladado, porque ele agradou a Deus na sua caminhada. O caminhar dele agradou a Deus. Judas fala sobre a história de Enoque. Ele foi arrebatado, ele foi trasladado para nem ver a morte, porque ele agradou a Deus na caminhada dele. A Bíblia também fala de Abraão, que era um homem que andava com Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, caminhava também muito bem com Deus. O que impede de caminhar com Deus, a ter comunhão com Deus, é o pecado. O pecado paralisa a alma, paralisa a pessoa. A culpa faz a pessoa ficar se escondendo por medo. As pessoas fogem de Deus. Então, ainda quero meditar com você na palavra de Deus sobre o pecado, paralisia. Existem esses dois tipos de paralisia. A paralisia física, quando uma criança nasce, ela é imunizada com uma vacina contra a paralisia infantil. Ela fica imunizada, porque ela recebe um remédio e atua no seu organismo e é uma defesa contra a paralisia. A paralisia espiritual tem um remédio para ela, é o sangue de Jesus. 1 João fala sobre isso, versos 8 e verso 9. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Existem dois tipos de paralisia. Também existem dois tipos de pecados. Existe o pecado, que são os atos que se cometem contra Deus, são os pecados de ação. As pessoas pecam em atos, nas coisas que elas fazem, nas coisas que elas praticam, nos seus afazeres, nas coisas. Mas também existe um outro tipo de pecado que se cometem. Ele é destrutivo e mau igual aos pecados das ações que se cometem. São os pecados de omissão. São os pecados daquilo que as pessoas deveriam fazer e não se faz. São os pecados de omissão que a pessoa não faz o que deveria fazer, que a palavra de Deus pede para fazer. São pecados de omissão. E fazer uma lista aqui é muito grande, mas dá para resumir. Obedecer à palavra de Deus. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9, tem aqui um retrato. A Bíblia fala que o cristão precisa testemunhar do seu Senhor, precisa caminhar com o seu Senhor, ser luz do mundo, ser o sal da terra. 1 Samuel 12, 23, fala que o cristão, que inclusive não ora, ele peca. Ele comete uma desobediência a Deus. É um pecado deixar de orar. Hebreus também fala, no verso 17, 18, 19, por diante, a Bíblia também ensina que quem não crer no Senhor também é um pecado. As pessoas pecam por não confiar em Deus. 2 Coríntios 16, 22, fala que quem não ama o Senhor de coração, de toda a alma, de todo entendimento, é pecado. Gálatas capítulo 6, verso 9, Mateus 25, 45. Não praticar o bem também é um pecado. Deixar de fazer o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Quem não pratica o bem, que a palavra diz para fazer e não faz, ele está pecando. Existe também um outro tipo de pecado, e também é grave.
é não fazer a obra de Deus com dedicação. Aquele trabalho, aquela obra, o que tem que ser feito, aquilo que Deus colocou para colocar nas mãos da pessoa para fazer e não faz, a pessoa peca. Está no erro, porque recebeu um talento, recebeu a capacidade. A pessoa peca também neste ponto. Aquele talento que Deus te deu, aquela capacidade para fazer, faça com dedicação, senão é pecado. Juízes 5, 23, Jeremias capítulo 48, verso 10 fala também sobre isto. Então existe dois tipos de paralisia, existe dois tipos de pecado. Que Deus nos livre destas duas formas de paralisia e desses dois tipos de pecado. Porque Deus vai um dia trazer a juízo todas as coisas, todas as obras. O Senhor vai prestar conta conosco, nós somos mordomos do Senhor. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. É o pagamento, é a recompensa. Então, graças a Deus, estamos debaixo da graça de Deus. E nós precisamos pedir sempre a Deus que Deus nos dê uma vida de obediência, uma vida de andar em liberdade para servi-lo, para segui-lo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser contigo a cada dia. Que você se inscreva em meu canal, que você ajude a compartilhar estes vídeos com outras pessoas para abençoar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém?